Olá, chegamos aqui então para o último dos livros poéticos. Na realidade, não é o último, porque ainda você vai encontrar Lamentações de Jeremias, que é um livro poético, mas nós vamos encaixá-lo na categoria dos proféticos, porque ele é escrito por Jeremias e tem muito mais a ver com a profecia dele do que somente com uma canção. Então, ele vai ser colocado lá. Nós já vimos Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e agora Cantares. O fato é que o livro de Cantares é um livro bastante controverso, porque ele fala sobre uma das coisas que as pessoas mais lidam na vida, porém dá a impressão de que isso não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com Bíblia, não tem nada a ver com espiritualidade. Inclusive, o livro de Cantares foi muito questionado se ele deveria entrar no cânon das Escrituras. Porque o livro de Cantares é um livro erótico. É o livro que descreve o amor de um homem com uma mulher. E descreve o amor físico, o amor sensual. Por que um livro desse estaria na Bíblia? Bom, nós já conversamos sobre isso lá desde o Pentateuco, que a vida humana para Deus é uma vida só. Ele não separa a vida em pedaços, de maneira como nós fazemos. Separo a minha vida espiritual da minha vida material eu cuido, da vida espiritual Deus cuida. Deus não faz essa divisão. A vida é uma só. E a nossa sexualidade faz parte da nossa vida. E ela tem, portanto, a ver com a nossa espiritualidade. É por isso que nós temos um livro como Cantares. É claro que fica muito difícil para você perceber todos os detalhes da linguagem que Salomão está usando, porque é uma linguagem absolutamente poética e tem aí muitas figuras de linguagem, mas você conseguirá perceber, na medida que você vai lendo, do que ele está falando. E você precisa entender que é disso mesmo. O que Cantares está tratando é do amor físico entre um homem e uma mulher. Há algumas pessoas que interpretam Cantares apenas de uma maneira alegórica. O noivo é Jesus e a noiva é a igreja. Ou o noivo é Deus e a noiva é Israel. Eu creio que você pode, de certa forma, fazer essas aplicações, uma vez que o Novo Testamento corrobora essa metáfora de Cristo como noivo e a igreja como noiva. Ok, mas essa não é a interpretação de Cantares. A interpretação de Cantares é a descrição do amor de um homem e sua mulher. Então, eu não vou entrar nos detalhes aqui no mapa de voo, mas você consegue perceber, o livro de Cantares é mais ou menos como se fosse uma ópera, com os seus diversos atos. E esses atos vão formar a história do casamento de Salomão com a sua noiva Sunamita. Então, vamos dividir dessa maneira. Nós vamos chamar Cantares de amor para maiores, porque o amor sexual é alguma coisa para quem já tem idade e responsabilidade para assumi-lo dentro do casamento. Então, amor para maiores. Como é que fica a divisão? O primeiro momento aí vai do capítulo 1 até o capítulo 3, versículo 5. A divisão dos capítulos ficou muito ruim nesse caso. Então, não dá para dividir só por capítulos, a gente vai ter que pegar assim, alguns versículos que avançam no outro capítulo. Então, capítulo 1, 3 até 3 e 5, namoro é o desabrochar do amor. Eles estão se conhecendo, eles estão se estudando. Depois vem o casamento propriamente dito. Capítulos 3, versículos 6 até 14 e 16. Aí nós vamos chamar de o ápice do amor. É quando realmente o ato conjugal se consuma e o casamento é efetivado. Depois nós temos o pós-lua de mel. Capítulos 5 e 6, aí começa a vida real, depois do viveram felizes para sempre. Aí vem os espinhos do amor, aí há alguns problemas que surgem na relação entre o marido e a mulher. Até que chegamos aos capítulos 7 a 8, quando nós temos a vida a dois e a maturidade do amor. É ao mesmo tempo um livro romântico, um conto erótico e um conto instrutivo sobre como deve ser a relação entre um homem e sua mulher. Esse não é um assunto que deve ser um tabu. Esse não é um assunto que nós não devemos falar. Nós não precisamos ser vulgares ou chulos para falar desse assunto. Ele merece o respeito e a dignidade que tem, intrinsecamente, mas é um assunto que faz parte da vida. Nós precisamos ensinar nossos filhos sobre isso, falar o que Deus pensa sobre isso. Nós precisamos orientar os jovens, os noivos que vão se casar. Nós precisamos aconselhar casais que às vezes têm problema nessa área. Não é nada que nós devemos deixar para os outros. O que aconteceu ao longo do tempo?
Como a igreja não fala nada a respeito disso, as pessoas vão se orientar, ou vão ouvir, ou vão buscar o padrão daqueles que não temem a Deus, e aí o desastre é certo. Então, o livro de Cantares está na Bíblia, ele serve para nossa instrução, você não precisa ter medo de lê-lo, vamos ouvir, vamos ler, e aí vamos prosseguir a nossa leitura da Bíblia em um ano. Se você ainda não faz parte do nosso canal no Telegram, pegue o link na descrição desse vídeo e entre. Mesmo que você comece agora do livro de Cantares, você segue conosco até o final. Também, se você ainda não assistiu aos demais mapas de voo, nós temos uma playlist que tem desde Gênesis todos os livros até esse momento e você poderá assisti-los. Pode também compartilhar, passar na sua igreja, passar nos grupos de WhatsApp que você tem e assim mais pessoas terão acesso a esse material. Então, daqui a pouco a gente volta para começar os livros proféticos.